A paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à aula 5 na classe de juvenis. Nesta semana, hoje já é quinta-feira, eu preciso postar esta aula. Peço aqui, desde já, a compreensão dos irmãos por um problema técnico aí no computador. Não vou conseguir editar, não vou conseguir colocar nada, então... mas você sabe que tem aqui a aula, tem o vídeo. Na descrição dos vídeos eu coloco aí no máximo até amanhã o material lá em PDF. Você sabe que pode me chamar no meu número de WhatsApp DDD 19, o 988268480 para receber o material em PDF também, tá certo? Ore por nós. Vamos dar aqui então sequência ao trabalho, independente das circunstâncias. Lição 5, classe de juvenis. Regras para um louvor, nota 10. Regras para um louvor, nota 10. Por favor, inscrevam-se no canal, deixe no comentário de onde você nos assiste, qual estado do Brasil, ou qual cidade, qual país de fora do Brasil, como o nosso irmão André, que nos acompanha lá da França, tá certo? Deixe aí nos comentários. Também inscrevam-se no canal, mande para todo mundo, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer. Eu conto com você, tá certo? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Salmos 149, verso 1. Domingo, dia do Senhor, todos estão na igreja, pois a qualquer momento vai começar o culto. Como nas vezes anteriores, o grupo de louvor se prepara para louvar a Deus como uma série de hinos e músicas previamente selecionadas e ensaiadas. Isso aqui, claro, não é uma regra. Você pode inclusive escrever nos comentários, porque ainda acredito que a maioria das assembleias de Deus, o culto começa com os hinos da harpa. Muitas delas não têm grupo de louvor, algumas têm, mas o grupo de louvor não funciona como deveria, e dentro dessa aula eu vou mostrar um pouquinho do propósito de se ter um grupo de louvor na igreja, e é sobre isso que nós vamos dizer, em meio àquele culto, em meio às primeiras notas, a canção, ritmo e letra. Você está cantando, mas não está louvando. O que está acontecendo, né? E inclusive tem uma irmã que me perguntou que na última, na lição 4 do último domingo, foi perguntado a ela por um aluno e também questionado com argumentos se cantar é dom, não é? Ou é talento. Aí tem gente que vai dizer que cantar é talento, outros vão dizer que é dom, não é? E eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas cantar não é dom, tá certo? Há uma diferença muito simples. Dom é tudo aquilo que vem pronto, vem do Senhor, e que, portanto, não pode ser aprendido em nenhuma escola com nenhum método. Talento, sim, pode ser aprendido e aperfeiçoado. E cantar, portanto, é um talento. A pessoa pode ser desafinada, aprender a ser afinada. Ela pode nunca ter cantado nada, aprender a cantar. Ela pode melhorar com estudos, enfim. Então, cantar é um talento, tá bom? E, inclusive, que precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Porque tem muita gente do mundo cantando melhor porque eles não dão aquela desculpinha. Nenhum artista do mundo chega no show e fala: aí, pessoal, desculpa, mas é que não deu tempo para ensaiar. Nenhum artista faz isso, tá certo? Isso para cantar músicas mundanas que a gente tanto critica, diz que não pode ouvir. Aí a gente vai cantar para Deus e não ensaia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tópico 1. O bom louvor exige boa educação. Hoje em dia tem de tudo um pouco na música evangélica, mas é preciso procurar bem para encontrar música de qualidade. Se a música é evangélica, então ela não deveria ser boa. Olha, por mais que pareça radical, vale lembrar o seguinte, que o fato de uma determinada música ser evangélica não quer dizer que tenha necessariamente um conteúdo bíblico ou mesmo cristão. Então, o que é uma música gospel de qualidade? Uma música coerente, que a gente vai falar sobre isso aqui também, uma música coerente com o quê? Com o texto bíblico, tá certo? Ela não pode ferir o texto bíblico. Então, tem muitas limitações, não é? Essas músicas, embora a música cristã, a música gospel, enfim, são feitas por pessoas, por seres humanos que têm suas limitações. Limitações culturais, educacionais, por exemplo. Isso pode interferir na qualidade das letras. Então a própria música secular,
ela sofreu um empobrecimento muito grande nos últimos anos. Este dia eu estava vendo um programa de televisão e um grupo formado por músicos com instrumentos como violoncelo, trompete, sax, enfim, uma orquestra estava acompanhando um determinado artista. Aí chamou um cantor de funk, tá? E aí, antes que você me critique, também se quiser criticar, fique à vontade. Nós estamos aprendendo aqui durante esse trimestre, falando de música, a coerência, o equilíbrio, não é? Que dentro desse assunto, não adianta você falar assim, ó, não escute. É preciso dar a eles ferramentas para que os alunos saibam fazer suas escolhas. Para que os alunos, como num self-service, olhem e digam, isso não serve para nada. Só serve para um lazer, só serve para um entretenimento. Isso machuca a minha alma, enegrece a minha alma, atrai malignidade para a minha vida e, portanto, desagrada a Deus. E isso agrada a Deus, então é preciso ter esta coerência. Então, falando a jovens e adolescentes, tanto líderes quanto professores, precisam estar antenados com tudo que está acontecendo. E o que me chamou a atenção nesse programa foi isso. Num primeiro momento, um artista da velha guarda, com uma orquestra, com, sei lá, uns 30 músicos, aí chamou um cantor de funk. O cantor de funk chegou, tinha um carinha lá numa mesa lá que faz uns negócios, e a cena que me impactou foi a seguinte: enquanto o rapazinho do funk, que faz um baita sucesso, que o Brasil inteiro canta as músicas dele, estava cantando ali uma letra que eram 2 frases e que estava bombando, não é? E ali com um instrumento, um equipamento que faz o som de tudo quanto é instrumento, aquela orquestra maravilhosa, com músicos extremamente bem preparados, estavam sentados ouvindo. E naquela cena me veio exatamente essa situação, o empobrecimento das músicas em todas as áreas. Na área cristã também há um empobrecimento também das letras na área cristã. Letras pouco poéticas, letras mal elaboradas ou muito repetitivas, que parecem um mantra e que não querem dizer muita coisa. Enfim, Deus deu talentos e língua erudita, não é? A capacidade de escrever, de criar, não é? Para que o profeta, aqui no caso, no capítulo 50 de Isaías, pudesse consolar os cansados. Mas um talento precisa ser aperfeiçoado. Por isso o profeta procurava aprender mais e mais para escrever cada vez melhor. Então, se você perguntar para quem compõe, se você perguntar para compositores, se você pegar a primeira música que ele compôs e as últimas músicas, há uma melhora, tá certo? Eu esses dias encontrei aqui em casa, inclusive eu vou ver se eu acho e mostro na próxima aula, fazendo aqui uma limpeza nos papéis, eu encontrei aqui uma das primeiras canções que eu compus em 1993, 94, tá certo? Escrito ainda na máquina de escrever. Então, um bom louvor, ele exige boa educação. E só nisso aqui a gente já percebe que cantar é um talento, né? Então, o bom louvor, ele exige que eu conheça, neste caso, que eu conheça a palavra de Deus, que eu conheça o Deus que eu vou adorar, que eu conheça todo o contexto em que eu estou inserido, tá certo? E tudo isso visa a fazer o quê? A aperfeiçoar a minha prática pessoal no louvor. Então, um bom louvor exige boa educação, uma pobreza espiritual, intelectual, uma pobreza teológica vai gerar uma prática do louvor e da adoração pobre também. Tópico 2, o bom louvor exige boa doutrina. Há outro crivo muito importante para escolhermos quais músicas farão parte do nosso louvor, é o crivo doutrinário. O pessoal ainda tem dificuldade de separar o que é doutrina de usos e costumes. Doutrinas são os atributos de Deus, doutrinas são tudo aquilo que nós estudamos acerca de Deus e que é eterno, tem a ver com a sua personalidade, com a sua identidade, a santidade de Deus. Então, doutrina
tem a ver com estudar sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, os dons espirituais, a salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, entendeu? A doutrina dos anjos, a doutrina das últimas coisas. Isso, independente do tempo que estejamos vivendo, isso é imutável, diferentemente de usos e costumes. Então, no louvor precisa ser observado o contexto doutrinário, né? Então eu diria assim que nenhum compositor, nenhum cantor, os músicos que tocam na igreja aí local, eles precisam ser participantes ativos dos cultos de ensino da sua igreja, na minha na terça, tem igreja que é na quarta, tem igreja que é na sexta, e também da EBD, porque isso irá influenciá-los tanto na prática musical, instrumental, quanto na prática de compor canções. Há canções, repito, há canções que ferem a palavra de Deus e há canções que não querem dizer nada com nada, são pobres teologicamente, não porque não há capacidade, não há potencial. Há potencial, mas o potencial acaba não sendo aperfeiçoado, desenvolvido. Então, a gente explica que sua igreja cria um corpo de doutrinas que norteia a sua fé. O que ele vai falar aqui é que cada denominação, né, tem esse corpo de doutrinas que norteiam a fé. Então, por exemplo, há igrejas que ensinam que o crente não deve jejuar, outras ensinam que devem sim. Há outras que ensinam que as dificuldades são parte da vida, enquanto umas pregam que o cristão tem que ser bem-sucedido e que Deus é obrigado a nos fazer prosperar. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro do contexto doutrinário, lembrando que aqui, da forma como está colocado, essa diferença doutrinária das igrejas tem que ser observada. Você pode olhar que os cantores pentecostais, né, tem que ter fogo, 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 a glória, 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 glória. Esses cantores não pregam, não cantam em igrejas tradicionais, tá certo? Então, tudo isso para quê? Para adequar o ambiente ao que você vai levar. Canções com a falta de boa doutrina, não é? Aqui a gente pode colocar, na realidade, boa doutrina, de bom ensinamento, um ensinamento consistente da palavra de Deus. A falta disso leva muitos a analisar uma canção pelo grande apelo, pela grande comoção que ela acaba produzindo. Então, já que todo mundo está cantando, ninguém se preocupa com a letra. E uma vez que alguém se preocupa e fala alguma coisa, os fãs já... primeiro que, biblicamente, por favor, não tem artista gospel, não tem fã, não tem nada disso aí, tá bom? Não tem nada disso aí. Mas, por exemplo, a canção Deus de Promessas, uma canção linda, maravilhosa, produzida, cantada pelo Toque no Altar, pelo Trazendo a Arca, nem lembro que eles mudaram de nome lá, enfim. És Deus de perto e não de longe. Ainda que o compositor tenha pretendido falar uma coisa diferente, mas vai bem contrário ao que a Bíblia diz, não é? Então, Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado. Imagine você compor uma canção que toda vez que você vai cantar, você tem que ficar explicando para as pessoas, eu estou falando isso aqui, mas não. Então, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, uma canção muito cantada nos últimos tempos, e muito linda, diga-se de passagem, a canção que diz, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É muito bonita a letra, mas, biblicamente falando, está fora. Por quê? Porque, biblicamente falando, nós não refletimos a imagem do Senhor. Nós somos a imagem. O ser humano ele é criado à imagem e semelhança do Criador. Então, está contrário à palavra de Deus. Há situações que não vão provocar heresia, tá certo? Mas é muito interessante até que a igreja se desperte. Por isso que eu falo sempre na EBD que a melhor maneira de se cultuar é com a Bíblia aberta, conferindo todas as coisas, como a Bíblia diz em Atos 17, 11, que os cristãos de Berea, enquanto os apóstolos pregavam, eles conferiam todos os dias se o que os apóstolos pregavam era exatamente o que estava na palavra. Então, hoje há muita coisa sendo cantada por aí, se tornando famosos, fazendo sucesso, vendendo milhões e milhões de CDs e de downloads aí na internet, mas que são contrários à palavra de Deus, né? E isso é um perigo.
porque isso pode trazer o louvor. Lembra que a música mexe com o corpo, com a emoção, mexe com a alma? A música também mexe com o comportamento. Então pode levar a pessoa a, por exemplo, a esperar de Deus algo que ele não disse em sua palavra. Por isso que um bom louvor exige boa doutrina, tanto de quem compõe quanto de quem escuta. Eu não posso confiar cegamente em tudo que está sendo cantado sem analisar à luz da palavra de Deus. E o bom conhecimento, um conhecimento básico da palavra de Deus, me leva a ter uma peneira nos ouvidos para escutar, jogar fora algumas coisas, outras coisas simplesmente, entra por um ouvido e sai pelo outro, e outras, opa, isso aqui eu deixo descer no meu coração. Tem um hino que a primeira frase dele é linda, o restante do hino teria que mudar quase que inteiro, mas a primeira frase desse hino eu acho maravilhosa. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Pronto, aí depois a gente vai ter problemas teológicos aí, mas essas primeiras palavras são simplesmente maravilhosas. Então, um bom louvor, ele exige boa doutrina, bom conhecimento. Tópico 3. O bom louvor exige coerência. Outra questão importante é quanto aos ritmos e melodias dos louvores que entoamos a Deus nos cultos. Por mais que gostemos de um determinado estilo musical, nem sempre ele casa certinho com a proposta de um louvor congregacional. Só lembrar aqui, inscreva-se no canal, por favor, tá bom? Deixe seu comentário aí da aula, de onde você está nos assistindo. Vamos fazer esse canal crescer. Manda para os seus alunos, manda para os jovens da sua igreja, tá bom? E eu estou esperando suas perguntas sobre relacionamento e sexualidade, sobre AIBD, sobre também liderança. Você lidera jovens e adolescentes? Manda pergunta para mim. Se quiser, grava em vídeo e manda para mim pelo WhatsApp 19-98826-8480. Eu gravo um vídeo respondendo para você. Muito bem. O louvor exige coerência, Então, nem sempre o culto, o estilo musical casa com um louvor, com a proposta de um louvor congregacional. Então, eu falei aqui no início da lição que muitas igrejas não têm grupos de louvor, outras têm, mas o grupo de louvor não atende um propósito do grupo de louvor. Então, deixa eu dar aqui uma ideia rápida aqui sobre essa questão de grupo de louvor. Grupo de louvor não é banda, tá ok? Qual a diferença entre grupo de louvor e banda? Banda faz uma apresentação. Então a banda chega na igreja, certo? Ela vai cantar, ela prepara o repertório. Vamos ouvir a banda. Vou colocar aqui o nome, tá? Vamos ouvir a Banda Filadélfia. Os meninos vão lá, eles tocam, tal, maravilha. Não há uma preocupação com a igreja interagir com o que eles vão tocar de maneira ativa, só passiva. A igreja vai ouvir aquele momento de louvor. E o grupo de louvor? Opa, o grupo de louvor não. A função específica do grupo de louvor é conduzir a igreja a adorar a Deus. É interagir com a igreja. Por isso que é importante uma sintonia muito sensível ao culto, a quem está direcionando o culto, ao tipo de culto, ao tipo de público. Para que haja interação, é preciso que a letra, mesmo que seja conhecida, ela seja projetada para que todos cantem. Então, o grupo de louvor tem o propósito de levar, de conduzir toda a igreja a cantar. É maravilhoso tirar o microfone da boca, o ministro de louvor dá aquele sinal, o backing dá aquela afastada do microfone, os instrumentais dá aquela baixada e vamos ouvir a igreja adorar a Deus. Então, é diferente. Quando você chama a banda, vamos ouvir a Banda Filadélfia adorar a Deus. Quando você chama o grupo de louvor, vamos adorar a Deus juntos com o grupo de louvor. O grupo de louvor, ele é mais um integrante, tá certo? Ele não está ali para uma apresentação, ele está ali para conduzir toda a igreja a adorar a Deus, ao louvor. E por isso que é interessante essa sintonia fina com o Espírito Santo, com o culto, com quem está dirigindo o culto, com o pregador, gente, pelo amor de Deus. O pregador está falando sobre Espírito Santo.
aí aquele clima gostoso para cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aí a banda entra cantando, então eu direi, abra-se. Gente, pelo amor de Deus, então tem que ter coerência, tá certo? O que eu vou cantar e tal. E uma coisa que ele coloca aqui, o fato de gostar, tá, de algo não significa que ele seja adequado sempre. Então o fato de escutar um louvor que foi cantado num lugar não significa que se encaixe na sua igreja e nem naquele culto. Um ritmo que é cantado em determinado lugar pode não se adaptar ao lugar aonde você está. Um louvor que você goste para o teu momento devocional a sós com Deus não significa que ele terá o mesmo efeito para a igreja toda, tá certo? Então, louvor conduzido por grupo de louvor precisam ter letras fáceis de cantar, que todo mundo cante, tá? Que todo mundo adore a Deus. Essa é a ideia. E aí você tem uma coerência. E esses louvores têm que ter coerência com o culto. Então, se o culto é de Santa Ceia, é louvor de salvação, louvor de graça, louvor que fala do sangue, louvor que fala da cruz, tá certo? Se é um culto de jovens, aí você pode mesclar ali um louvor um pouco mais animado para um louvor um pouco mais tranquilo, tá certo? É isso aí. E, por último, tópico 4, o bom louvor exige reverência. Então, ele coloca aqui a história dos filhos de Arão, que a gente vê que servir a Deus é algo muito sério. Louvor é uma prestação de serviço. Lembro sempre que os americanos, os irmãos que nos assistem em outros lugares do mundo podem nos ajudar nisso também, que os americanos, quando eles vão para o culto, eles não dizem que estão indo para o culto, eles dizem que estão indo para o serviço. Para o americano, ir para o culto tem o mesmo peso de ir para a empresa, de ir para a fábrica, de ir para, entende? Então, da mesma maneira que se faz com excelência na empresa, seja o empregado, o empresário, seja o que for, o advogado, da mesma maneira que desempenham-se suas funções profissionais com excelência, com o melhor no campo secular, eles o fazem na igreja. Eu estou indo prestar um serviço a Deus. Eu digo que a teologia da prosperidade ela estragou a visão brasileira de culto, onde nós muitas vezes temos ido ao culto para receber alguma coisa. Biblicamente falando, culto nunca foi para que o homem receba alguma coisa. Culto, a prioridade do culto é entregar algo a Deus, entregar o culto a Deus, a adoração, o louvor, a gratidão e a oração no culto deve ser para atrair a presença de Deus, não as bênçãos de Deus. O culto é para isso. Então, Paulo, ele coloca isso aqui dentro do comentário, não é? Um louvor estranho, mal feito, não é? Com ensinamentos errados. Então, esses meninos aqui, eles sofreram muito com isso. Paulo dá um conselho para que Timóteo se apresente a Deus aprovado. A gente associa isso muito à pregação, ao pastorado, mas ao louvor também. Que a gente possa, ao final desta aula, sei que tem tantos alunos aí que cantam, que tocam, apresentar-se a Deus aprovado, bem ensaiado, bem qualificado para o louvor. Já que é um talento tocar, cantar e o próprio pregar, que haja dedicação a isso, não é? Que haja aperfeiçoamento, que a gente sempre cante melhor hoje do que cantou ontem, que toque melhor hoje do que tocou ontem, que faça para Deus com excelência, que faça para Deus de maneira aprovada, de maneira hábil. Há muito potencial em nós, basta a gente ter essa percepção. O bom louvor exige reverência. Você não está cantando para uma plateia de artistas, para uma plateia de empresários. Você está louvando a Deus. Você está cultuando a Deus. Então, é preciso ter essa consciência. Ele está presente entre os louvores. Então, é preciso que se faça com a mais absoluta excelência e reverência. Valeu, pessoal. Essa foi, então, nossa aula 5 na classe de juvenis. Ore por nós, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, fique na paz. Valeu, Deus abençoe.